Seja bem-vindo ao programa Conexão Inovativa, produzida pelo Instituto Regeneração Global em parceria com a BML Broadcast Media Lab. Este é o momento de conhecer e conversar com responsáveis por soluções já disponíveis em nossa sociedade. Hoje vamos abordar uma solução em alimentação, agricultura, uma forma cooperativa de agricultores certificarem seus alimentos como orgânicos. Ao acessar o nosso portal regeneraçãoglobal.com, basta descer a página e encontrará nas últimas soluções cadastradas e também na categoria alimentação. A propósito, a alimentação é uma das bases da sociedade, mas desde a chamada Revolução Verde, realizada na década de 60 pelos Estados Unidos, temos visto uma crescente mecanização e industrialização dos processos agrícolas. As produções familiares deram lugares a robôs, maquinários pesados e monocultura com amplo uso de agrotóxicos. Alguns avanços dessa metodologia são inegáveis, mas com a crescente conscientização da sociedade, tem crescido a demanda por metodologias regenerativas que não utilizam defensivos químicos e preservam os ciclos naturais da terra. Com certeza, na liderança desse processo, podemos afirmar que estão conhecimentos como agroecologia, permacultura, agrofloresta, que agricultores têm recorrido para valorizar seus alimentos, produzir de forma mais sustentável e levar mais saúde às nossas famílias. Para falar sobre esse assunto, vamos dar as boas-vindas a Yuri Almeida, presidente da Apoena, Certificação Cooperativa de Alimentos Orgânicos do Vale do Paraíba. Até lá! Olá! Então, para falarmos sobre essa metodologia interessante, participativa de fazer certificações de alimentos orgânicos previsto pela legislação brasileira, vamos dar as boas-vindas a Yuri Almeida, presidente da Apoena. Tudo bem, Yuri? Tudo bem, Fabiano. Como é que tá? Tudo bom. Pô, prazer ter você por aqui. E, Yuri, para a gente começar, é importante nós iniciarmos a discussão com uma coisa que talvez as pessoas não conheçam muito, que é o termo agroecologia. O que seria agroecologia? Olha, a agroecologia é um termo que ele vem sendo historicamente utilizado para se referir aos processos de agricultura, né? Principalmente agricultura, que favoreçam o ciclo natural das coisas, né? O ciclo natural das plantas, do solo, da natureza, das florestas e tudo mais. Então a agroecologia ela vai muito além, né, do que não usar veneno, né? Muito para além de não usar veneno. A agroecologia é um conceito complexo que compreende toda uma estrutura social por trás de uma produção agrícola, né? Que é a base da sociedade, como você disse na apresentação. Então, está previsto questões de relação de gênero, relações familiares, estrutura social, distribuição de terras e também, obviamente, né, o respeito aos ciclos da natureza, o não uso de produtos danosos ao meio ambiente, danosos à saúde humana, né? Então, seria um conceito amplo, quase como uma criação de uma nova cultura, de como o ser humano se relaciona com a natureza para produzir os seus alimentos, né? Perfeito. E nesse processo todo de industrialização que a gente tem visto, né, especialmente em nosso país, que é um dos maiores exportadores agrícolas do mundo, como que fica toda essa questão de preservar os ciclos naturais? Hoje o Brasil, a gente vive um contexto complexo, né? Na verdade, o avanço do dito agronegócio, mas dessa tecnologia do campo que veio com a Revolução Verde, ele está muito presente no Brasil, né? Você tem boa parte do mundo já negando algumas coisas devido aos seus danos, mas o Brasil ainda é a vanguarda desse processo. E todo problema é uma solução, né? Na vanguarda desse processo que as contradições ficam claras e aonde surge a oportunidade e a demanda cada vez mais urgente por processos mais responsáveis que a agroecologia traz. Sim, e quando a pessoa começa a perceber a qualidade do alimento que está consumindo e a diferença dos alimentos orgânicos sem defensivos e que respeitam ciclos, ele começa a perceber que tem um outro valor aquele alimento. Isso é sentido também pelo agricultor na hora da venda? Não, totalmente, né? As pessoas que valorizam, que vão buscar conhecimento, elas começam a perceber essa diferença. Não só na questão da qualidade nutricional do alimento, na qualidade também, numa questão de saúde, né? Porque o alimento hoje é extremamente contaminado, né? Numa produção convencional,
mas também na felicidade do agricultor, né? A Revolução Verde trouxe um processo muito grave de depressão, né, entre os agricultores, de processos de saúde complexos e tudo mais. Então eu acho que o agricultor ele está mais inteiro, né? Porque ele realmente está em relação com aquilo tudo que ele está fazendo, com as plantas, com a floresta, com o solo, né? Deixa de ser uma fórmula, a agricultura convencional é uma fórmula, né? Seria como se fosse um remedinho, assim. Se você pega uma fórmula, tá? Você coloca isso aqui, planta aqui isso desse jeito, coloca X gramas disso, X gramas daquilo, então não tem muita relação, né? A agroecologia, ela compreende uma relação. Essa planta está assim por quê? Que praga que tem? Por que tem essa praga? Qual que é o desequilíbrio que foi gerado? Né? Então eu acho que isso traz uma inteireza do ser mesmo. Então, para a felicidade do agricultor, isso é muito importante. Eu acho que isso é transmitido para o consumidor, né? Porque a agroecologia também prevê uma proximidade entre consumidor e agricultor, entre campo e cidade, e não uma separação, né? Perfeito. Na base dessa polêmica, digamos, né, nesse problema, estão os agrotóxicos, né? Que são utilizados como se fossem soluções mágicas, aí, como você colocou, a metodologia que se cumpre. O que há realmente, né? Nós temos visto, inclusive, a justiça americana fez o primeiro, né, processo contra Monsanto, acusando de forma em segunda instância para criação de câncer, né, que fomentou o câncer em um agricultor, e isso abriu precedente, jurisprudência para mais ações desse tipo. Mas, afinal, o que há de tão nocivo nos agrotóxicos? Olha, tem muita polêmica, realmente, né? Tem pesquisas que vão falar que não tem nada de nocivo. Tem pesquisas que vão falar que isso está diretamente ligado com o surto de câncer que a gente vive na sociedade. O que eu sei é que o que a gente prevê na agroecologia é que realmente existe uma falácia, né, na minha opinião, que não é extremamente necessário. Quando a pessoa fala não dá para produzir alimento sem agrotóxico, né, na escala mundial. Se você simplesmente tirar o agrotóxico do mundo, assim, agora não tem mais, realmente a gente tem um problema. Só que não se trata de tirar o agrotóxico e manter o modelo. O problema está no modelo, né? A agroecologia ela vem com uma proposta de sociedade, uma proposta de reorganização do campo, de reorganização das famílias, sabe? Então, seria um novo jeito mesmo de se relacionar. E o agrotóxico, o questionamento que eu faço perante tantas dúvidas, eu não sou um técnico da área para falar, não, com certeza isso, com certeza aquilo. Mas perante tantas dúvidas, e sabendo que a gente realmente, com uma reorganização social, não precisa deles, né? Eu acredito que a gente pode se ver livre mesmo, né? É possível, principalmente com técnicas novas agora, da agrofloresta, da sintropia e tudo mais, a gente garantir uma alimentação de qualidade em escala, né? Em escala, para toda a população, sem o uso de agrotóxicos. Isso é completamente possível, só que passa por uma reorganização social. A gente expulsou as pessoas do campo e colocou um modelo de maquinários, de grandes maquinários, de robôs, né, como você citou aí no começo. Só que essa reorganização social perpassa, a gente precisa voltar com as pessoas no campo. Sim. As pessoas precisam se relacionar novamente com o alimento, tanto as que vão ficar na cidade, conhecendo o agricultor, quanto os agricultores estarem nesse trabalho do dia a dia. Nessa reorganização é extremamente possível. Afinal, o que é escala, né? A gente tem cooperativas no sul do Brasil hoje que são maiores produtores de banana orgânica da América Latina, né? E de boa parte do mundo, por exemplo. E é um processo de aculturamento do agricultor, né? Ele tem que aprender também a plantar e a respeitar essa metodologia, né? Sim, com certeza. E isso que é uma certa dificuldade. Como a gente vem se separando, né, da natureza, a gente vem se colocando afastado dos processos, né? A nossa sociedade como um todo, cada vez mais a gente está se afastando, né, daquilo que importa. É um pouco difícil a gente voltar, porque isso aconteceu na agricultura também, né? Você deixou de ter a relação, é a não relação, você coloca um produto, coloca um remédio, aconteceu isso, é uma fórmula, né? Então a gente precisa resgatar uma relação. Esse é um desafio, né? É um desafio que a gente vai ter que encarar, por isso que é um desafio de mudança cultural, né? É uma nova proposta de vida, e não só retirar o veneno ou retirar o insumo, né? E aí vem o processo da Apoena, da associação, que é uma forma participativa de certificar os alimentos de forma orgânica, né? E justamente, até para falar sobre esse bloco, eu vou chamar agora o intervalo, porque no próximo bloco nós vamos abordar especificamente esta solução em alimentação, agricultura, a Apoena. De forma cooperativa, os agricultores podem certificar os alimentos orgânicos. Vamos ver como funciona essa solução. Até o próximo bloco.
O desequilíbrio da sociedade em que vivemos é evidente. Existe muito debate e notícias focadas nos inúmeros problemas que criamos. Mas por que não dedicamos toda essa energia para as soluções que podem nos levar a uma nova forma de viver? Conheça o Instituto Regeneração Global. Queremos criar de forma colaborativa a primeira biblioteca global de soluções para organizar todas as iniciativas que já existem para a melhoria das nossas vidas. Todas as soluções são divididas nas 8 áreas essenciais da humanidade e com rápido acesso aos inventores e responsáveis. O mundo precisa de regeneradores. Apoie as soluções e faça parte deste movimento. Acesse o portal e saiba mais. O plantio na agricultura e no reflorestamento são processos lentos e caros. Esse trabalho exige um grande número de pessoas ou máquinas pesadas para ser realizado. Graças aos avanços tecnológicos, a agricultura vem renovando seus meios de produção, utilizando drones para mapeamento do solo e para verificar as condições do plantio, monitorando as plantações. Mas acreditamos que o uso desses drones pode ir muito mais além. Pensando em diminuir o impacto ambiental e otimizar os processos de plantio e reflorestamento, desenvolvemos o Seed Rain, uma linha de drones capazes de executar o lançamento de milhares de sementes em poucos minutos, utilizando técnicas da agricultura de precisão e alta tecnologia para lançar sementes peletizadas diretamente no solo, trazendo rapidez e economia para o processo de plantio e reflorestamento. Antecipe-se às tendências de mercado. Conte com o Seed Rain para realizar o geoprocessamento aéreo do seu solo e aumentar a produtividade das suas colheitas. Acesse nosso site e confira nossas soluções. Olá, estamos de volta ao Conexão Inovativa e o nosso intervalo, como você viu, é o momento de passar algumas informações de soluções já disponíveis em nosso portal regeneraçãoglobal.com. Então estamos aqui com o Yuri Almeida, presidente da Apoena, uma certificação cooperativa de alimentos orgânicos, e neste bloco vamos entender melhor como funciona essa solução. Yuri, no primeiro bloco nós falamos bastante sobre a contextualização, essa questão do alimento na nossa sociedade. E aí existe a certificação orgânica. No Brasil, quais são as formas de certificar alimentos orgânicos? Olha, são 3 formas. A primeira é uma certificação para agricultor familiar, que é mais simples, que busca simplificar para a venda direta, que chama OCS, né? Então, é mais para feiras, cestas e tudo mais, você não pode vender para supermercado, você não tem os selos, só tem um certificado. Perfeito. A segunda é a certificação por auditoria. Empresas vinculadas, né, elas recebem a chancela do Ministério, do MAPA, né, para fiscalizar e auditar plantações. Então o agricultor paga, ele é auditado por uma empresa de auditoria, né? Existem algumas hoje no Brasil atuantes. E a terceira, o Sistema Participativo de Garantia, que é a SPG, né, como é conhecido, que a Apoena é uma SPG, que ela tem a mesma validade da certificação por auditoria. A diferença é que se cria um CNPJ, uma associação, que abriga uma OPAC, um organismo participativo de avaliação de conformidade. Essa OPAC, ela faz as vezes da certificadora, tá? Ela é constituída juridicamente, é formada pelo conjunto de agricultores e alguns técnicos contratados que vão fazer a certificação, vão garantir a qualidade, né, orgânica dessa produção. De uma forma cooperativa. Então, imagino como vocês são do Vale do Paraíba, vocês devem ter agricultores em várias cidades da região. Como funciona esse processo? Então, a OPAC seria esse centro e ela é formada pelos próprios agricultores. Aqueles que têm mais conhecimento técnico vão formar a comissão de avaliação, que vai emitir o certificado orgânico para cada agricultor. Mas os agricultores, eles se organizam em grupos, por regiões. A gente tem grupo de Monteiro Lobato, de São José, de Pinda, de Cachoeira Paulista, Guararema, Jacareí, Taubaté. Já são alguns grupos que já estão vinculados à Apoena. Esses grupos, eles ficam ali num processo de ajuda. As pessoas ficam se visitando, fazendo mutirões, se ajudando e se fiscalizando. Lembrando que não é só para fiscalizar, esse é o diferencial. A gente se ajuda, a gente dá consultoria técnica, a gente vende junto, a gente cria feiras, a gente contrata um caminhão para levar a produção para uma cidade maior, né?
Então a gente cria uma rede de inter-relações e apoio, né? E dentro desse processo faz parte a fiscalização da qualidade orgânica, para que o consumidor tenha a certeza de que ele está comprando um produto não contaminado. Perfeito. Tá? E as pessoas, os agricultores, né, que vão atrás de vocês para essa certificação, eles precisam passar por alguns critérios de avaliação, eles precisam estar em conformidade. E como que vocês avaliam esses agricultores? Há aqui na nossa região um preparo para essa atuação? Eles estão preparados para isso? O processo da Apoena foi interessante, porque a gente esperava começar com 10 ou 15, né, que quando a coisa começa a funcionar, que as pessoas vão chegando, né? Mas tinha uma demanda reprimida tão grande que a gente tem 70 agricultores antes mesmo de estar com a chancela do Ministério, né? Então tinha uma demanda reprimida muito grande. A gente está fazendo um mapeamento, acredita que muitas pessoas já são certificadas, outras vão certificar pela primeira vez, mas está todo mundo numa linha, né? A gente não tem um contexto aqui de um período de transição. Tem lugares que você tem muita agricultura familiar convencional e que você precisa convencer e fazer a transição. Aqui não. Aqui a gente vê que a grande maioria dos produtores eles já estão conscientizados, já sabem fazer e estão precisando só se organizar, né? Interessante. Aqui no Vale do Paraíba nós vimos ao longo da história a monocultura do café, né, dominar amplamente a região. E aí após o declínio dessa etapa, nós tivemos a tentativa da pecuária, né, mas a pecuária não é algo adequado, muito morro, muito relevo. Seria a agricultura orgânica a solução aqui para o uso de solo do Vale? A gente tem esse contexto que a gente trabalha na Apoena, né? O Vale ele foi abandonado pelo agronegócio. Então a gente hoje tem campos vazios, segundas residências são chácaras de fim de semana, né? Então aqui se tornou pelo relevo, por várias condições, um lugar abandonado. Nenhum ciclo engrenou mais, né? Então a gente tem um vazio, e o vazio é uma oportunidade. Na vanguarda desse mundo que a gente quer regenerar, né? A gente está surgindo, você mesmo disse no começo, está surgindo essa demanda por questões mais saudáveis, pequenas produções, reorganização do campo. Então eu acredito que esse vazio é uma grande oportunidade e talvez o Vale seja assim, tem o potencial de estar na vanguarda desse processo mesmo, né? De uma agroecologia, de uma agricultura orgânica, de produtos saudáveis, da reorganização, enfim. Inclusive desse movimento de novos rurais, né? Hoje tem muita gente fugindo das cidades e buscando. E na Apoena isso acontece muito, né? Sim. A gente tem tanto os agricultores tradicionais, né, que ainda tem essa conexão, como uma grande massa de novos rurais, que é o meu caso, por exemplo, né? Perfeito. E essas pessoas que, de repente, até quem está nos ouvindo é um agricultor ou gostaria de começar a plantar, ou até um consumidor mesmo, quais são as relações do Apoena com a sociedade? A Apoena, o agricultor que quiser, ele pode entrar em contato com a gente, ele vai ser alocado, ele vai ser indicado para algum grupo, tá? E aí ele pode começar o processo de certificação. O consumidor, o nosso selo vai estar em breve nos produtos, assim que a gente estiver certificando, mas ele também pode participar. Um dos métodos que garante a rastreabilidade, a confiabilidade dos produtos é o fato de envolver pessoas da sociedade civil, não fica só entre agricultores. Cada grupo no nosso processo precisa ter alguém da sociedade civil. Então quem tiver interesse de participar das visitas, de colaborar, às vezes ajudar um agricultor a fazer uma parte burocrática que ele não consegue, e conhecer, entrar nesse universo e se aproximar da produção é super bem-vindo, tá? Então, as pessoas vão acabar encontrando os produtos por aí, né? Já eles vão estar disponíveis, mas também podem participar ativamente do processo, trazendo mais confiabilidade. Bacana. E hoje as pessoas podem ter acesso aos alimentos, vocês ainda não estão certificando, mas já estão com o processo de produção. Sim. E as pessoas podem ter acesso aos alimentos em algum lugar, alguma feira, em algum local? Hoje, boa parte dos nossos associados produzem na feira do Parque Vicentina, feira naturalmente do Parque Vicentina Aranha em São José, por exemplo, tá? Mas existem vários outros lugares que eu poderia citar aqui. A gente ainda não tem um local da Apoena, onde você vai encontrar tudo lá. Mas essa feira do Parque Vicentina Aranha concentra alguns agricultores, onde já é possível encontrar o pessoal dessa iniciativa. Lembrando que não está certificado ainda, tá? Bacana. Mas o pessoal que está promovendo essa iniciativa está lá. Excelente. Olha, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aí deve ter achado muito interessante, uma iniciativa inédita aqui na nossa região. Então, nós temos que agora encerrar o programa, poderíamos ficar falando aqui horas sobre esse assunto muito interessante.
Então gostaria de agradecer muito a sua presença, Yuri. E aí tem algumas palavras finais para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu agradeço, na verdade, a iniciativa, né, desse programa, do Regeneração Global, e a possibilidade da gente estar divulgando o trabalho, né, e que, enfim, fica o convite para as pessoas participarem ativamente, que a gente precisa aproximar a produção do consumidor e regenerando esse mundo através da alimentação, né, e através de todas as outras possibilidades que a gente conseguir. Então participem. Perfeito, bacana. Então, gente, está aí dado o recado. Ficamos por aqui, mais uma edição do Conexão Inovativa. Visite o nosso portal regeneraçãoglobal.com, nos acompanhe nas mídias sociais e fortaleça a solução em nosso mundo. Até o próximo programa.